Não tem discussão sobre essa unanimidade em setembro, PVC. Não é essa a discussão. A discussão é que você aprovou um critério que você não tinha dividido porque a audiência que ia ser medida por TV aberta, Mas é o que fechada eu e estou dizendo. pay-per-view. Isso não estava Mas o que eu no que foi estou aprovado. dizendo, não, o que eu estou dizendo é que a Libra diz que na ata da reunião foi aprovada a mudança e que isso foi aprovado na mudança do estatuto e que o Foi estatuto foi aprovada uma aprovado mudança, também. é fato, só que foi aprovada uma Exato. mudança incompleta, uma regra incompleta. Essa que é a questão. O clima esquentou de verdade durante um debate esportivo, quando Rodrigo Matos simplesmente perdeu a paciência com um jornalista palmeirense que tentou provocar o Flamengo. O resultado? Uma invertida histórica, daquelas que deixam o estúdio em silêncio total. Rodrigo Matos não deixou barato, rebateu com firmeza e defendeu o Flamengo com argumentos que calaram todo mundo. Mas afinal, o que esse jornalista falou para deixar o Rodrigo tão irritado assim? Foi apenas uma opinião polêmica? Ou uma provocação direta ao Mengão? Fica comigo até o final, porque hoje você vai ver cada detalhe desse debate explosivo, a reação ao vivo e o momento exato em que Rodrigo Matos vira o jogo e humilha o jornalista palmeirense. Já deixa o like, se inscreve no canal e bora conferir essa treta que tá dando o que falar no mundo do futebol brasileiro? Muito bem. Como a divisão de dinheiro da Libra se compara à elite europeia? Esse é um tema maravilhoso, recorrente, é bom a gente sempre voltar nele, que é importante. Em meio à briga entre Flamengo e Libra, o principal ponto de discussão é a divisão do dinheiro. Como se compara a divisão atual e a proposta pelo Flamengo em relação às ligas da elite europeia? É boa pergunta. Como a divisão de dinheiro da Libra se compara à elite? Vamos nessa, JP, na tela, olha aí, ó. Proposta Libra, audiência dividida, maiores e menores receitas. Flamengo 197, Palmeiras 180, Red Bull Bragantino 95. Diferença do primeiro para o último, 2,6. Proposta do Flamengo, cadastro pay-per-view, 250, 179, 84 no Red Bull, diferença do primeiro para o último é de 2,97. Cara, Rodrigo, cadastro de pessoas é audiência? É correto isso? Não, seria uma mudança de critério em relação ao que foi aprovado lá atrás. Não é audiência, é uma medida diferente, né? Mas assim, também como o que foi aprovado não teve unanimidade, mas não são coisas diferentes. O Flamengo defende que esse cadastro é o que reflete melhor a fidelização de quem leva dinheiro direto para a Globo. Então por isso que ele defende esse critério. Mas aí eu acho que é legal a gente entrar já na comparação, Marcelo. Eu trouxe de Bora, 4 ligas que vamos nessa. são, vamos lá, que Vamos são, lá. bom, a La Liga, a primeira, que é Aí, ó. Barcelona e Real Madrid. O Barcelona, no caso, ganhou um pouco mais porque foi campeão. E aí a diferença é de 3,5, que é a diferença. Essa diferença, primeiro por último, é como a própria Libra e como a Liga Forte União usam para dizer se é equilibrado ou não. Por isso que a gente está usando essa medida, né? Então a diferença lá é de 3,5. Lá você tem critério de tabela, posição de tabela, mas tem um critério de popularidade, que é contribuição da receita para o contrato, presença em estádio, esse tipo de coisa que chegou a ser critério na Libra e foi tirado depois. A diferença, portanto, é maior até do que o proposto ali do Flamengo, 3,5. Né? Na Bundesliga, tem o Bayern, a germanização que o PVC citou, né? Os critérios são igualitário, tem um critério por posição muito pesado, né, de 43%, e tem um critério pequeno, que é por popularidade, e eles têm um critério que é utilização de jovens na liga, que eu nem acho que é um critério a se pensar, que também é utilizado na Itália, né, para você incentivar o uso de divisão de base. E aí a diferença do Bayern é de 2,65 para o último, que no caso foi o Hamburgo. Essa ordem de grandeza aí ficaria, digamos assim, é uma proporção. Então, o que a Libra está propondo é bem mais igualitário do que tem, por exemplo, na Alemanha. Mas aí já a gente pular para lá, mais para uma, vai estar na Liga Italiana. A Liga Italiana é exatamente a mesma proporção que o Flamengo está propondo, que é em torno de 3 vezes o time que está ganhando mais ali, no caso a Inter de Milão,
Poderia ser outro, porque esse aí foi o ano que a Inter de Milão foi campeão. E lá é 50% igualitário, a posição por tabela é 28%, e a popularidade de 22% é audiência de TV, estádio e minutos de jovem numa proporção um pouco menor. E aí, do nosso lado, tem aqui a Premier League, que é a mais igualitária. A intenção da Premier League era fazer 1,8 entre o que mais ganha e o que menos ganha. No ano passado, especificamente, enfim, os critérios foram aplicados ali, acabou ficando em 1,6. Então, digamos assim, a pretensão da Premier League de 1,8 ela é mais ou menos próxima do que a Libra está distribuindo, digamos assim, que dá 2 contra 1,8, a Premier League é mais igualitária do que o que está propondo a Libra, e os critérios usados são igualitário e posição de tabela. Tem hoje uma discussão no Reino Unido que os grandes, o Big Six, eles querem que o direito internacional seja distribuído tem algum critério comercial para aumentar os ganhos deles, né? Então, esse é o cenário assim. Você pode falar assim, então a gente tem que aplicar esse, tem que aplicar esse. Esses 4 países são só parâmetros que a gente está trazendo aqui para ter um parâmetro para uma discussão não ficar. Né? Eu falei assim, eu acho que poderia ser, o PVC, acho que poderia ser, para a gente ter um parâmetro. Mas são realidades distintas da brasileira. Não é você aplicar exatamente o que está posto. É só para a gente ter uma ideia do que é feito lá fora, que tipo de critérios e qual é a proporção. A proporção tanto da proposta da Libra quanto do Flamengo, elas estão dentro dos parâmetros do que se faz lá fora. Só que uma mais para a parte mais parecida com a Itália, que é o que o Flamengo está propondo, e eu, no caso do que a Libra está propondo, está mais próximo, mas não igual, ao que o que é a Premier League. Isso é uma coisa que eu fiquei Fala, na Pedro. dúvida até dessa explicação, porque assim, eu sempre lembrava, a gente estava chegando perto de 3,5, e aí o BAP dá aquela declaração para a Flá TV, para Flamengo TV, dizendo: sabe quando eu vou aceitar que o Flamengo ganhe apenas 3,5 vezes mais do que o último? Nunca. Ele falou isso. Mas eu não entendi por que ele usou 3,5 se a gente está falando de uma ponto de diferença menor. A diferença hoje é essa, PVC. Aqui ele está propondo, por exemplo, é 3, né? 2,96. Acho que ele está falando, não sei se ele está falando sobre contrato futuro, porque para esse, inclusive, tem essa limitação sempre teve a ideia de que se fizesse 3,5, né? Até 3,5, mas tinha o mínimo garantido também, enfim, coisas que foram caindo no caminho. Mas a proporção da proposta dele, que é por cadastro, seria de 2,96 para o último, que é o Red Bull. Porque assim, a gente está falando de ligas que tem diferenças menores do que isso, né? Ou seja, porque quando você diz assim, sabe quando eu vou aceitar apenas 3,5 vezes mais do que o Flamengo ganha? Nunca. Então você está dizendo que você não quer uma divisão num formato liga. Você quer dividir sozinho e tentar ganhar mais. O que pode ser que seja aprovado. Que se prove. A pergunta do que o Massini tinha feito sobre a audiência, o dado do Cantar Ibope de quarta-feira, o Vasco passou na Globo para o Rio e o Flamengo e Botafogo passou na Record, mas deu 14,5 de audiência na Record e deu 21 na Globo, o que também tem a ver com audiência ocasional, né? Porque a Globo tem mais audiência ocasional, não é porque tinha mais torcedor do Vasco do que do Flamengo e do Botafogo. É porque também tem a recorrência do ocasional. Teria que comparar os dois na mesma TV e mais ou menos no mesmo horário, né? Eu acho que essa questão da audiência, e ele é um critério problemático, eu vi isso da Globo, tá? Falando com pessoas da Globo. Ele falou assim, eu não entendo porque que eles estão usando audiência. Porque eu acho que eu avisei, inclusive, eles que ia dar problema. Por quê? Porque tem horários muito diferentes e porque a Globo vai ter uma estratégia de botar em plataformas diferentes. Então você vai criar você não está refletindo exatamente o que está sendo entregue ali. Então tem muitas questões que eles tinha sido avisado. Agora, qual o critério que ia substituir? É uma discussão. Eu tô botando aqui vários que são utilizados lá fora, né? Presença em estádio, essa coisa de. E tem até engajamento em rede social, que eu acho que agora não estou lembrando quem usa, pode ser que seja a Série A da Itália. Mas tem outros critérios que são postos também além desse. O critério de audiência tem esses problemas dessa distorção. Você não dá para você comparar um jogo de Record e Globo, por exemplo. Sim.
E até porque vai ter o ocasional da Globo que é maior. A televisão pode estar ligada na Globo e o cara não está vendo o jogo, você não vai saber disso. Ontem eu estava vendo o jogo A de São gente vê Paulo isso no no bar. bar, né? Não, eu vi ontem aquela história que eu falo da medição de quem. Eu estava no bar e eu falei: você pode colocar o jogo de São Paulo? Ele falou: posso. Colocou. Aí quem pediu para colocar? Foi um cara que colocou no cadastro que é São Paulino? Não. Não é? Foi outro cara, no outro lugar que o dono do bar não é São Paulino também. Enfim, mas esse é outro ponto. A Libra trabalha com audiência do Flamengo entre 10% e 12%, com base em números da Cantar Ibope, e não em 21% do cadastro. Mas isso aqui é a discussão que está à parte. Uma coisa que eu entendi, só que eu não tinha tido essa compreensão, é que tem uma discussão sobre o que foi unanimidade, né? Porque o Flamengo diz que para mudar o critério de audiência precisa ter unanimidade e ele não votou. E a Libra argumenta, por isso que o Silvio Matos diz na entrevista para o Rodrigo Capello, que o estatuto foi mudado 3 vezes. Porque, segundo a Libra, o que aconteceu foi a aprovação da mudança do estatuto por unanimidade com a última reunião em 24 de setembro do ano passado. E que agora, para mudar o estatuto de novo, teria que ter de novo unanimidade. E aí não é que não tem unanimidade porque o Flamengo não dá unanimidade, é porque os outros 8 não dão unanimidade. Porque, mas o critério dele não estava completo, né, PVC? O critério dele mas era inaplicável, né? É que a Libra diz. Esse é o ponto do Flamengo, que a Libra dá o outro ponto. A Libra diz que isso foi aprovado por unanimidade, a mudança do critério. E aí é que tem que ter a ata da reunião. Não tem discussão sobre essa unanimidade em setembro, PVC. Não é essa a discussão. A discussão é que você aprovou um critério que você não tinha dividido porque a audiência que ia ser medida por TV aberta, fechada e pay-per-view. Isso não estava no que foi aprovado. O que eu estou dizendo é que a Libra diz que na ata da reunião foi aprovada a mudança. E que isso foi aprovado na mudança do estatuto. E que o estatuto foi aprovada uma mudança, é fato, só que foi aprovada uma mudança incompleta, uma regra incompleta, essa que é a questão. Então, é isso, mas aqui o Libra está dizendo que a regra não foi aprovada incompleta e que estaria na ata da reunião, que tem que estar na parte então ela precisa explicar da onde que sai, aonde que está escrito na ata da reunião que tem 60% para TV aberta, porque não está. Eu tenho a ata e não tenho. Meus amigos, mas então é isso. Bom, queridos, 2,9 é o que a Libra paga hoje, 2,96 é o que é o Flamengo, o que eu espero que chegue aí um Noves Fora, 2,28. NFL que não está em discussão é igualitário. 100% igualitário. Vamos ver se esporte americano não dá para comparar, é outra coisa, outro mundo. Mas vamos ver se a gente... Eu sei que tem que mudar de assunto, mas assim, só uma coisa que eu ouvi outro dia, uma questão que é assim, essa divisão das ligas americanas, ela é socialista. Eu falei, não, ela é capitalista. Ela é capitalista, ela divide igualmente o produto. É como se eu fizer uma venda de Coca-Cola. Eu vou distribuir por várias... desse ponto de vista, é capitalista. É um produto que eu vendo. O campeonato inglês, o campeonato norte-americano de futebol americano, o campeonato alemão de futebol. Eu estou vendendo o meu produto. Entendi. Gente, a gente precisa caminhar, né? Porque esse é um tema palpitante, né? Seria muito legal se o Finanças do Esporte colocasse Flamengo e Libra juntos aqui no programa. Vamos discutir isso abertamente, sem papas na língua, como diria meu avô, tá? Vamos tentar isso aí. Eu vou tentar ajudar também para a gente colocar os dois aqui e pronto, né? Põe uma luva para cada um, a gente faz aqui estabelece tipo um debate, né? Debate presidencial.